Vamos lá, boa noite. Vamos retomar aí o direito constitucional, começando do zero. Para as pessoas aí que têm interesse no material, temos na descrição do vídeo aí os contatos aí de Instagram, Facebook e do próprio inscrição no canal. Se inscreva no canal para receber as notícias aí dos materiais que nós temos gravados aí. Gravamos já direito constitucional, estamos gravando direito constitucional, direito penal, processual penal, legislação penal especial, que serve tanto para a Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil de Alagoas, serve para agente prisional do Pará, serve para vários concursos. Né? PM também, está abrindo muito PM aí, professor. PM também, Paraíba, Ceará. Então, você vai, essa adaptação, né? No início da aula, a gente sempre coloca o que a gente está estudando. A gente está estudando aqui o artigo 5º, vamos fazer aqui uma bateria de questões comentadas sobre o artigo 5º. Então, vamos lá. SESP, questão 1. SESP, Ministério Público de Contas do Pará, 2019, sobre a possibilidade de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação. Então, direito de associação aqui que ele vai... Nós vamos mergulhar aqui, né? Então, vou botar aqui um vermelhinho. Primeiro um verde aqui. Então, de cara, já tem que lembrar de liberdade de associação. Deixa eu botar o vermelho lá. Vamos lá. Cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação? Não, né? Não. Só o Poder Judiciário. Dissolução. Você lembra, se eu falasse liberdade de associação, o que você tem que lembrar? Primeiro tem que lembrar que tem uma primeira situação que você pode suspender as atividades, uma segunda situação que você pode realmente dissolver a entidade. Então, no primeiro momento você determina a suspensão, no segundo momento você dissolve. Então, logicamente, para você dissolver, você só consegue como? Uma sentença judicial transitada e julgada. Agora, com uma determinação judicial, você já pode suspender as atividades, só tem que ter já essa noção clara de suspensão das atividades e dissolução da entidade associativa. Outra coisa que nós precisamos saber do direito de associação, da liberdade de associação, você não é obrigado a ficar associado. Ninguém pode te obrigar a associar. Ah, você é obrigado aqui, porque você é servidor de tal carreira, você é obrigado a se associar. Negativo. Eu me associo se você me trouxer benefício ou não. Então, liberdade de associação. Então, posso me manter associado ou tirar a sair da associação. Hoje, na minha carreira, eu sou associado, mas vários colegas não participam da associação, até porque você contribui financeiramente. E, para finalizar, da liberdade de associação, tem que lembrar que, no caso específico das associações, você precisa daquela autorização individual para que eles possam te representar judicialmente. Então, se eles forem entrar com uma ação para você, eles precisam do nome da pessoa, CPF e tal, e você, uma assinaturazinha que vocês representam judicialmente. Ele não tem a substituição processual. Só quem tem a substituição processual são entidades de classe e sindicatos. A associação não. A associação são outros tipos de entidades. Então, esses 4 pontos você mata qualquer questão. Então, Poder Executivo. Cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória da associação que tenha por objeto a promoção de fins ilícitos. Caramba, né? Fins ilícitos. Primeiro, não pode ser outra coisa também, já ia esquecendo. Leu aqui, já lembrei de outra coisa. Não pode ser de caráter paramilitar, nem de grupos armados. Pode ter uma associação paramilitar, que é aquela de grupos armados também. Com objetivo para fins ilícitos, tem que ser para fins lícitos, né? A produção dos efeitos da decisão judicial que determina a dissolução da compulsória da associação depende de trânsito julgado? Sim. Sim. Né? Letra B, mas vamos olhar outra. Por enquanto é a letra B, mas vamos com calma, né? Assim, numa prova eu sempre faço isso. Encontrei a questão, mas mesmo assim, né? Vamos dar uma olhada na letra C, na letra D, na letra E, para ver se não estou me precipitando aqui. A legitimidade de associação para a representação dos filiados restringe-se ao âmbito judicial? Não, né? Tem legitimidade judicial e extrajudicial, mas em todos os casos ele precisa de uma autorização. Então, não restringe-se ao âmbito judicial. A atuação judicial de associação na condição de substituta processual depende de autorização de associação por meio de procuração? Nesse caso, quando ela atua de substituição processual, não. Calma aí. Aí tu vai dizer, mas precisa de autorização? Precisa. Mas quando ela não atua numa situação de substituição processual, quando ela atua como
procuração. Então, por enquanto, também já causaria uma dúvida aí, mas vamos deixar assim aberto. Para mim, está a letra B, está mais correta a letra B. Depois a gente volta para a letra B, depois a gente volta para a letra D. A exclusão de um associado de uma entidade religiosa por questões teológicas está sujeita à revisão pelo Estado? Não. Você não faz uma revisão, né, de uma exclusão de associado de... Que é a questão correta? A exclusão de associados de uma entidade religiosa por questões ideológicas está sujeita à revisão pelo Estado? Não. Que pode ocorrer uma revisão pelo Estado, isso já ocorreu, é chamado direitos fundamentais horizontais. Os direitos fundamentais, normalmente, eles são assim, ó, verticais, o Estado contra o cidadão. Mas ele pode ser horizontal também. Como assim horizontal? Uma empresa com um cidadão, uma empresa com uma empresa, uma associação com um cidadão. Não é o Estado, é uma parte estatal. Então, ele chama direitos fundamentais horizontais. Nesse caso, o Estado só pode rever se for um caso de extrema descumprimento do direito fundamental. Como? Não houve contraditório nem ampla defesa. Se tem um procedimento e ele não foi feito dentro do Estatuto da Associação, você pode ser revisto. Agora, se a associação diz que só pode participar quem tem essa ideologia, só pode participar. É igual um partido político. Você participa do partido político. O partido político diz a nossa ideologia, nosso estatuto, né? Nossa visão é essa. Se você não faz mais dessa visão, o próprio partido te exclui dele, do partido. E não cabe você recorrer para o Poder Judiciário, só se tiver ilegalidade. Não cabe ter uma revisão pelo Poder Executivo, não cabe uma revisão por ninguém. É uma associação. Tinha umas regras no Estatuto, você aderiu àquelas regras. Se você passou a ter outra ideologia, eles vão te excluir. Então, não cabe essa revisão. Agora, vamos reanalisar a letra D, porque, para mim, a letra B. Vamos lá. A atuação judicial de associação na condição de substituta processual depende de autorização dos associados por meio de procuração. Para mim, o que está errado aqui, ó, peguei a pegadinha aqui. Onde é que está a pegadinha? Por meio de procuração. Porque, na verdade, não precisa de uma procuração. Você só precisa comprovar que o cara é associado e que ele te deu uma autorização. Que a procuração é o documento mais formal. Documento que você vai no cartório, faz uma procuração, tem toda aquela formalidade legal. Então, acho que a pegadinha está aí. E aqui, né? Aqui não está sujeito à revisão. Eu acho que seria isso as minhas ponderações. Quais seriam as suas aí? Essa daqui eu não tinha visto, eu não tinha percebido, não. As outras estão mais claras, né? Essa da D é que estava mais na dúvida mesmo, mas eu não lembrava dessa procuração, e realmente só basta autorização mesmo, né? Procuração só quando ele vai te representar Não, por exemplo, eu vou ser seu advogado, você passa uma procuração. Você tem que fazer uma procuração. Então, eu sou associado àquele grupo ali. Aí, se for entrar na justiça, aí precisa da minha autorização só, né? Sim, é uma autorização, mas é uma lista e vai ter em cima da lista. Esses são os associados que autorizam entrar na justiça. Até teu nome, teu CPF e assinatura. Procuração, a procuração é um documento público. Você tem procurações gerais, procurações específicas, procurações para um caso, para uma atuação específica, chamada procuração de plenos poderes, procuração para adjudícia, extrajudícia. Tem vários tipos de procuração de cartório. Procuração é um documento formal. Para mim é a letra B. Vamos ler os comentários. Letra A errada, né? Então, a dissolução compulsória de associação somente pode ser por ordem judicial, né? Deixa eu botar aqui. Somente pode ser por ordem judicial transitada e julgado. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. Letra B. A produção dos efeitos da decisão judicial que determina a dissolução compulsória de associação depende do seu trânsito julgado correto, nos termos do artigo 15, inciso 19 da Carta Magna. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas
ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito julgado. Ou seja, no primeiro caso seria no caso da dissolução. Então, ele fala o seguinte: só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou suspensas. E ele fala no primeiro caso, ou seja, dissolução, exclusão, no trânsito julgado. Então, correto. Então, vamos botar logo aqui assim, correto. Vamos lá, letra C. A legitimidade da associação para a representação dos filiados restringe-se ao âmbito judicial? Errada, né? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Olha aqui a pegadinha da outra já está aqui. Olha o que está escrito aqui. Quando expressamente autorizadas. Então, a autorização não precisa ser uma... A da dúvida, né? Verdade. Vamos lá. Letra D. Na substituição processual não há necessidade de autorização dos associados. Ele nem explicou direito. Vamos lá. A exclusão de associado de uma entidade religiosa por questões ideológicas está sujeita à revisão pelo Estado. Errado. Não se exige a revisão de exclusão de associado pelo Estado. A Carta Magna vega interferência estatal no funcionamento das associações. Deixa eu botar aqui. Professor, depois tem como voltar na D só para ver uma coisinha rapidinho? Correto. Aqui na letra D. Aqui é a atuação judicial de ação na condição de substituta processual depende de autorização dos associados. Lá está dizendo que nem de autorização precisa, né? Que ele já é associado, né? Já se subentende essa autorização, né? Digamos assim. Segunda questão. Depois a gente pode pegar e fazer uma revisão de associação. Vamos tentar avançar um pouquinho para a gente ler os exercícios. Questão 2. CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2019. A Constituição Federal assegura aos cidadãos, independentemente do pagamento de taxas, da comprovação do estado de pobreza ou insuficiência do recurso. O que ele quer saber? É que é aquele direito que você não tem pagamento de taxa e independentemente de pagamento de taxa, de comprovação de estado de pobreza e insuficiência de recursos. Qual é aquele direito que você não precisa nem pagar taxa, não precisa comprovar que é pobre, nem insuficiência de recursos? Lembra? Será que é... Eu estou em dúvida que entra criação de solução de associação. Porque é o seguinte, vamos lá. O certidão de casamento e a certidão de óbito é para os reconhecidamente pobres. Não, né? Ela é gratuita. Na verdade, falava o seguinte... Não, peraí, vamos com calma. Nesse caso aqui, certidão de casamento e certidão de óbito, se ele não tivesse colocado isso aqui, estava certo essas duas. Porque hoje você não paga taxa, não precisa comprovar nada. Nada disso, para esses dois. Mas não é a Constituição que dá isso, é uma lei. A Constituição diz que é só para aqueles que são pobres. Você tem a certidão de casamento e certidão de óbito. Mas qual é o problema? Quando fizeram a lei, os donos de cartório falaram, não, peraí, a Constituição diz que para quem é pobre, não é para todo mundo. Aí o Supremo Tribunal falou, não, a lei é constitucional. O que a Constituição diz é, minimamente, no mínimo, para quem é pobre é de graça. Como a lei diz que é para todo mundo é de graça, então a lei é constitucional. A Constituição não diz que a lei tinha que dizer que somente para quem era pobre, isso não. Só falou que para quem é pobre é um direito, de cara. Agora, essa lei veio, disse que... E aí foi depois emendar a lei. Depois teve uma emenda na lei e falou, vamos fazer o seguinte, a primeira via da certidão de casamento, a primeira via de óbito, né? E está errado aqui, não é de casamento, não, é de nascimento. Está errado aqui, assim. Foi mal. Estou olhando aqui, estou indo na onda dele aqui, entendeu? É a primeira via... Foi mal aqui. Né? Não é de casamento, não. Primeira via de nascimento. Né? Então, está errado. Então, isso aqui já está errado para vários casos. Né? Casamento, Vamos lá. E a de óbito é só no caso específico da primeira via. Vamos lá. A obtenção de certidões e repartições públicas. Vamos lá. A assistência gratuita jurídica é só para os reconhecidamente pobres. Esse aqui é só para os pobres. A criação e dissolução de associações, a Constituição não fala nada. Para mim, é só
as certidões de repartições públicas. Ficaria com a letra B de novo. Você tem a obtenção de certidão, entendeu? Você pode, qualquer órgão público, pedir uma certidão sua de alguma informação, eles vão te dar sem pagamento de taxa. Assistência gratuita integral é só para quem é pobre, da Defensoria fala. A quem tem, na verdade, não é pobre, esse termo aqui. Insuficiência de recursos. Comprovar insuficiência de recursos. Certidão de óbito é por reconhecidamente pobre. De novo, essa aqui só não está certa, só no aluno gabarito, porque ele falou ACF. Mas se ele perguntasse no Brasil, assegura aos cidadãos, independentemente do pagamento de taxa, da comprovação de estado de pobreza, seus recursos, a certidão de óbito, está correto. Aí você lembra que tu até brincou, falou, mas é a segunda via de óbito. Normalmente o cara não vai tirar uma segunda via, não vai morrer 2 vezes. Mas às vezes a família precisa para alguma perder algum direito, alguma, né? Comprovação, né? Algum processo, espólio, seguro. Então, ficaria com a letra B. Qual você iria? Isso aí mesmo também, professor. Eu estava em dúvida entre... no caso, era essa e essa daqui, a E, mas... Então, estava em dúvida entre essa e a E, né? Criação e dissolução de associações. Sim, mas em nenhum momento fala que sem pagamento de taxa. Não sei. A associação, quando você vai fazer uma associação, tem que registrar no cartório. Tem pagamento de taxa. Registro dela. Vamos ver. Então, vamos gabarito lá. Vamos lá. Letra B. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Obtenção de certidões. Isso aqui é para os reconhecidamente pobres. Obtenção de certidões de repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Letra B. Só tirar essa bagunça toda aqui. Vou te marcar corretamente. Então, é letra B. A gente está um pouco fora do ritmo, hein, professor? Por quê? Não, porque, assim, com os dias sem fazer, aí acaba que fora do ritmo, assim, até que a gente se torna mais rápido, né? Para pensar, né? Para tudo, para pensar, né? Aí volta o ritmo, é só uma questão de algumas questões, aí já volta. Já volta. Vamos lá. Terceira questão. SESP, Tribunal de Justiça do Paraná, 2019. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais são programáticas, têm aplicação imediata, estabelecem hierarquia entre direitos previstos na Constituição, vedam ampliação do seu conteúdo por tratados internacionais. Está errado, não veda. Né? São listados em rol taxativo, está errado. Então, vamos lá, os erros. Aquele que na prova você mataria. Veda conteúdo de tratados internacionais, não, né? Tanto é que tratados internacionais pode falar sobre direitos. E pode entrar já como força de Constituição, né? Norma constitucional. Norma constitucional, né? Não, supralegal é quando ela não é aprovada com contexto constitucional. São listados em rol... Pode falar. Desculpa. Não, eu só estava tentando lembrar aqui por 3/5 nas duas casas. Sim. 2 vezes. 2 vezes. Tá. São listados em rol taxativo? Não. Tem um rol taxativo. Se fosse taxativo, não ia poder ter nos tratados internacionais. Não há hierarquia. Estabelece hierarquia entre os direitos previstos? Não. É um caso concreto que vai ver qual que você vai dar mais preponderância. É o princípio da preponderância, não tem hierarquia. Nesse momento, para esse caso concreto, a liberdade vale mais do que a privacidade. Nesse caso concreto, a privacidade vale mais do que a liberdade. Então, tem aplicação imediata, são programáticas, nem todas, né? Algumas são normas de aplicação limitada, e também são programáticas, algumas são de eficácia imediata, né? Eu erraria aí, professor. Eu iria colocar que elas são programáticas. Sabe por quê? Eu ia pensar assim, ó. Na minha cabeça aqui, ó. Tem aplicação imediata, então ela seria plena, entendeu? Já veio na minha cabeça a aplicabilidade das normas, né? Aí eu já ia pensar que todas seriam plenas. Mas é a letra da lei aqui, ó. Artigo 1º.
Parágrafo 1º do artigo 5º, que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O próprio parágrafo 1º do artigo 5º, entendeu? Entendi. Então, não é... Vamos tirar aqui as marcações. Gente. Deixa eu ver aqui a marcação. Tá esse aqui. Aqui, ó, tem é a letra da lei. Então, vamos marcar aqui. Letra C. Letra B, desculpa. De novo. 3 letra B. Vamos lá. Quarta questão. SESP, Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, 2019. A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar torna o processo nulo? Não. É a súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, letra... Administrativamente falando, né? Não PAD e tal, Sim. mas se for Só temos que ter cuidado aí, lembrando, pacote de crime, lá no direito processual penal. Não é que direito penal, direito constitucional, mas ficar atento que, no caso específico de agente de segurança, né, inquérito no que envolve agente de segurança pública, inclusive Forças Armadas em garantia da lei e da ordem, agente de segurança pública inclui até agente prisional, todo mundo, na qual houve né, uma situação morte, aí lá o pacote de crime hoje obriga a ter, e o inquérito ele é administrativo, imputa ter que ter um advogado lá. Se não, você não constituir, está na previsão da lei que o próprio delegado, a autoridade policial, vai ter que instar o órgão no qual você é vinculado, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Federal, Polícia Civil, para que ele indique alguém. E aí é que está. Em tese, essa súmula vai ter que ser revista. Porque, lógico, inquérito não é um processo administrativo, mas ele é administrativo. Essa súmula também não foi feita, foi nesse contexto, foi feita no contexto do PAD mesmo. Vamos lá. Questão 5, SESP, Procuradoria-Geral de Pernambuco, 2019. É garantido ao defensor de investigado pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. O erro está no final aí, né? Não, tá certo. A não ser que... então, no caso, é os não documentados que ele não tem acesso, né? Os não documentados. Aí tu vai dizer, mas e o sigiloso? Ele pode ter acesso? O advogado sempre vai poder ter acesso, mesmo o sigiloso. A diferença, e de novo, direito processual penal. No caso, por exemplo, você está numa situação lá, ele fala, estou enrolado aqui, você quer vir aqui na delegacia? Inquérito. Cheguei lá, você já saiu. Não, sou advogado do William, gostaria de ver o inquérito. Ok, pode ver aqui. Cheguei lá, mesma situação. Você me chamou, você já tinha saído, eu cheguei, aí chego lá no delegado. Pô, doutor, vim aqui, mas o cliente já foi, eu queria dar uma olhada aí no inquérito. Não, esse inquérito é sigiloso. Você tem que ter procuração específica. No inquérito sigiloso, eu tenho acesso. Mas lá no direito processual penal, várias normas falam que, nesse caso específico, né, eu tenho que ter a procuração. Tem que ter a procuração específica. Aí tu vai dizer, mas qual é essa coisa? Qual é essa, né? Essa especificidade? Por que surgiu isso? Porque nos casos em que o inquérito, por si só, ele é sigiloso. Só diz respeito às partes. Mas quando ele é colocado mais ainda no caráter de sigilo, porque a lei já diz que ele é sigiloso, mas ele se torna sigiloso de novo, né, chamado segredo de justiça, quando envolve menor, questões sexuais. Então, nesse caso, eu tenho que ter uma procuração, porque eu posso ser um advogado qualquer, aí vejo lá e depois boto na imprensa que a pessoa estrupou uma criança, pedofilia, e depois nem sigo como seu advogado, olha o problema que surgiu. Porque você só me ligou, me apresentei lá, não tem procuração. Então, tem todas essas questões. Então, nesse caso, não tem segredo de justiça, aí você vai ter acesso como advogado, mas tem que ter a procuração para acessar o processo, assim, os documentos.
E em qualquer um dos dois casos, tanto no inquérito normal e no segredo de justiça, você só vai ter acesso àquilo que já está documentado. As diligências, né, tudo aquilo, todos aqueles procedimentos que ainda estão em andamento e não estão documentados, você não pode cobrar da autoridade policial do delegado. Você não tem direito, nem pelo Estatuto da AB, nem pela súmula 14, nem pelo pacote de crime novo. Né? Vamos lá. Súmula vinculante 14 prevê direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária de com respeito ao exercício do direito de defesa. Esse acesso é garantido mesmo nos inquéritos policiais classificados como sigilosos. Questão correta. Esse sigiloso do sigiloso a gente chama de segredo de justiça, né? De praxe, o inquérito já é sigiloso, não é público. Não é qualquer pessoa pode chegar lá na delegacia e dizer, eu quero ver o inquérito tal. Não tem o princípio da publicidade dos inquéritos. CESP, PRF 2019, Polícia Rodoviária Federal, são constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Eu acho que tá certo. Sim. O que é que estaria errado aí? Vamos ver. Não, acho que tá certo. Tá certo. De fato, são direitos assegurados pela Constituição. O preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, bem como de permanecer calado. Questão correta. Vamos lá. Sétima questão. Questão da CESP, Procuradoria-Geral Municipal de Manaus, 2018. A concessão do mandado de junção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício do direito, ainda que esta omissão seja parcial. Correto? Qual é a grande característica do mandado de junção? Que não tenha uma lei na qual você possa exercer seu direito. A lei regulamentou aquele artigo da Constituição, mas especificamente o direito que você quer exercer não está regulamentado, ou seja, parcialmente ainda não está completamente regulamentado aquele inciso. E aí você também tem que entrar com a junção. É só você ter a pressuposto seguinte: eu quero exercer um direito previsto constitucionalmente e eu não tenho a regulamentação para isso. Cabe mandado de junção. Não cabe ao poder regulamentador, poder executivo, poder legislativo, dizer que não, está regulamentado. Não, mas no meu caso específico não está regulamentado, foi só parcialmente. O que não cabe mandar de junção está regulamentado completamente, mas agora está faltando uma norma infralegal, ou seja, abaixo da lei, um decreto. Aí não cabe mandar de junção, aí vai entrar com uma ação normal. Porque o mandado de junção é entre a norma legal e a Constituição. Entendeu esse peguinho? Entendeu esse peguinho? Tá fechado. Não entendi muito, não. Peraí, vamos lá. Tem a lei, mas ela tá. Não, a lei não. Está abaixo da lei. Tá. Está regulamentado ali, mas está abaixo da lei. Está uma portaria, por exemplo. Seria um exemplo? Tá faltando a portaria. Nesse caso, não cabe mandado de junção. Porque já está taxado ali. Já está taxado, já está completamente regulamentado o inciso da Constituição. Entendi. Mas na lei. Mas para efetivar, por algum motivo, ainda está faltando um decreto infralegal, abaixo da lei. Aí não cabe mandado de junção. Porque mandado de junção é para você buscar uma coisa, um direito seu, que está faltando um liame entre a lei e a Constituição. Agora, entre a lei e um decreto, uma portaria, não, aí não cabe mandado de junção. O que você está cobrando é que alguém regulamente a Constituição. Um inciso, um direito que está lá. E mandado de junção é para esse caso específico. Direito constitucional que não está regulamentado. Agora, se o direito está regulamentado na lei, está faltando um decreto para você exercer, aí não cabe mandado de junção. O que está faltando é um decreto, a lei já tem. E aí você vai entrar com outra ação. Aí qual seria? Mandado de segurança. O direito já está previsto na lei, líquido e certo, só falta um procedimento, o juiz vai lá e sentencia, né? Manda você exercer de acordo com o procedimento que ele criar lá.
Ele cria a norma na norma individualizada para o seu caso específico. Se nesse caso aqui ele regulamentar o mandado de junção da norma, que não existe a norma, ele também vai criar uma norma específica para o seu caso, né? Ou uma norma geral, às vezes. Né? Aí, às vezes, quando o Supremo vai lá e diz, ó, então todos os casos parecidos vão ser assim. E cria uma norma específica. Quando eu falo norma, não é um texto, ele dá uma analogia de uma outra lei ou ele dá o procedimento. Porque, lembrando, no direito, norma não é o texto legal, não. Norma é o conceito jurídico como um todo, é o direito aplicado, a norma é o direito aplicado. A lei é só o texto. A partir da lei você vai extrair a norma. Mas a norma em si, ela não é o texto. A norma é você pegar, né, o contexto, pegar a situação fática, pegar os princípios e as regras e aplicar. Aí você se tornou a norma jurídica. A norma jurídica, na verdade, não é o texto legal, tem gente que confunde. Quando eu falo o juiz, né, vai criar uma norma e não vai fazer um texto, vai criar a norma que eu falo, vai criar uma norma jurídica. Por esse caso vai ser assim e acabou. Um procedimento, né, uma determinação, não um texto, ele vai criar um texto de lei para aquele caso. Vai criar uma sentença. O mandado de junção é um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Artigo 5º, inciso 71 da CF. É incabível não só para as omissões legislativas de caráter absoluto ou total, como também para as omissões de caráter parcial. Questão correta. Deixa eu marcar aqui, marcar essa parte final aqui também. Vou marcar de... Cadê essa comer? Cabível não só para omissões legislativas de caráter absoluto ou total, como também para omissões de caráter parcial. Questão 8. CESP, Instituto Rio Branco, 2018. A CEF veta a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião. Correto? Não, ela veda? Veta. Não Ah, será tá. concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Qual era que tu ia falar? Tu ia confundir com tráfico de drogas? O único caso é tráfico Não, de não, drogas. eu fiquei pensando assim, porque eu não achei o termo veda, que o termo veda seria aplicado, né? Dizer assim, ela não não fará extradição, mas veda, aí eu fiquei achei estranho Entendi. por isso, entendeu? Entendi. É, Que aqui, ó, você for ver, ó, não será concedido. Beleza, é uma afirmação também, mas tudo bem. Veda, eu achei mais, por isso que eu confundi. é porque, na verdade, assim, quando a Constituição fala assim, ela está vedando alguém de conceder a extradição, entendeu? Porque não será concedido, então está vedado. Mais ou menos nesse sentido. Mas Tipo eu entendi. implícito, né, professor? Aham. De forma implícita, estou dizendo que veda, né? Tá. Quando ela fala não será concedido, ela está vedando que alguém conceda. Porque, na verdade, tem aquele procedimento da extradição. Vamos fazer a revisão da extradição. A extradição é solicitada pelo Estado estrangeiro, qual o Brasil tem acordo. Inicialmente, o Poder Executivo ele faz a análise preliminar e dá um ok ou não. Ele dando o ok, vai para o Supremo Presidente. Tribunal Federal, vai para o Poder Judiciário, que vai analisar se aquele crime, ou por aquele motivo, né? Aquele crime é crime no Brasil, todo aquele procedimento de direito penal. Se já teve detração, se eles vão respeitar os direitos deles, se não vai ter pena que não existe no nosso ordenamento jurídico, não pode sofrer uma pena que não Pena de existe no morte, né, ordenamento por jurídico, exemplo? pena de morte, várias situações. Ok. Cheguei à conclusão de que está ok também. O Poder Executivo deu a preliminar, o Poder Judiciário disse ok, e volta de novo para o Executivo para dar a decisão final, a extradição. E aí a pergunta que pode cair em prova: se preliminarmente o Poder Executivo autorizou, o Judiciário avaliou todos os requisitos e deu ok,
Obriga o Poder Executivo a dar a decisão final? Não. Não. Aí é uma decisão política. Entendeu? Até porque não há hierarquia entre os poderes, né? Então não É hierarquia pode. entre os estados, né? Tem soberania entre os estados. Não, entre os poderes também. Por exemplo, o judiciário não pode dizer, o executivo vai lá e a gente já decidiu que ele vai ser Mas nesse caso. extraditado, você tem que extraditar. Não, Não, mas né? nesse caso específico. Nesse caso específico não pode, mas o Poder Executivo, no nosso sistema jurídico, pode fazer isso para determinadas coisas. Nós Sim, por temos exemplo, um mandado de sistema de. junção, Sim. Mas nesse né? caso também não. Nesse caso também não. Faz o problema com o. Mas, por exemplo, o Poder Judiciário extrapolou o poder dele de regulamentar. Eu vou lá e determino que não se aplique mais aquela norma. Eu determinei, não vai aplicar mais. Judiciário ou executivo? O Poder Judiciário. legislativo? O Poder Judiciário. Se o presidente cometeu um crime comum e for autorizado pela Câmara, o Poder Judiciário vai determinar a prisão do presidente. Tem essas coisas. O não pode é específico nesse caso. Essa regra de o poder não poder fazer não é assim, não. Isolado, não. Existe o sistema de freios e contrapesos. Um poder não se sobrepõe um outro. Eles têm, né, independência. Né? Eles têm independência. Agora, nenhum se sobrepõe ao outro. Cada um tem um freio e contrapeso. Porque senão. Você pode dar uma cobrada, né? Uma controlada, mas não pode, não pode tomar rédea ao todo. Nesse caso específico, o Poder Judiciário não determina o Executivo porque a decisão final é uma decisão política, é uma decisão de soberania do Estado, não uma decisão interna nossa. Tanto é que, depois, quando tocar o presidente, o outro país pode solicitar de novo e o outro presidente autorizar, porque é uma decisão daquele mandatário que está naquele momento ali, se extradita ou não. Não é permanente. Aquele presidente determinou e nunca mais vai ser extraditado. Não. Eu acho que Lula, o italiano lá, professor, né? Não sei se foi o Bolsonaro que extraditou ou foi o Lula. Não, acho que Lula não. Não quis. Acho que o Lula não deu a decisão fundamental final. Mas entendeu esse procedimento? Porque o primeiro procedimento é um procedimento de tratado internacional. Se eu tenho um acordo, eu dou ok. O Poder Judiciário vai analisar as regras do acordo, as nossas regras de direito penal, e depois vem para uma decisão política, decisão de soberania, uma decisão de Estado. E como no nosso sistema presidencialista, o presidente é chefe de Estado, chefe de governo, ele, como chefe de Estado, ele toma a decisão final. É diferente dessas questões que está comentando, porque, na verdade, quando ele atua como chefe de governo, o Poder Judiciário pode atuar. Como chefe de governo, ele tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, tem que respeitar as constituições, observar as leis. Vamos lá. Questão 9. Eu não estou fazendo crítica, estou falando como é que funciona nos concursos nosso ordenamento jurídico. Né? Não estou fazendo uma crítica da situação do momento agora, não. Então, ok. Só estou explicando a nossa doutrina. Questão 9. CESP, Procuradoria-Geral de Manaus, 2018. Entre os legitimados para a impetração de mandado de junção figura a pessoa natural, certo? Né? Vamos lá. A pessoa natural, a pessoa jurídica não pode, a não ser que ele peça em nome de uma pessoa física, não é isso? Não. Está confundindo com habeas corpus. Isso aqui é mandado de injunção. Então, uma pessoa jurídica pode pedir? Pode. Não, é habeas corpus. Entendi. Habeas corpus que é específico de pessoa natural. Mandado de injunção é específico de exercer um direito. Pode ser pessoa física ou jurídica. Você quer regulamentar um direito. E o direito ele não se volta especificamente para as pessoas físicas. Inicialmente, sim, a primeira geração. Mas hoje, as próprias empresas elas já têm direito à honra. Tem casos em que elas também podem, né, entrar com ações de dano moral à sua imagem. Tem uma imagem, uma honra. Não uma honra que nem a nossa, mas tem uma honra. Né? Se você prejudicar uma empresa, ela pode entrar com uma ação de danos morais contra você, porque ela tem uma marca, tem um conceito ali. Esse conceito, muitas coisas que eram
há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, específico da pessoa natural, já passou também nos direitos fundamentais de pessoas jurídicas. Então, a honra só quem tem uma pessoa física, não. Só quem recebe dano moral é uma pessoa física, não. A empresa pode receber dano moral também. Então, certo, né? Entre os legitimados pela interpretação do mandado de junção, figura a pessoa natural. De fato, qualquer pessoa física ou jurídica que veja impossibilidade de exercer o direito constitucional por falta de norma regulamentadora é legitimada a impetrar mandado de junção. Questão correta. Questão 10, CESP, Procuradoria-Geral de Manaus, 2018. Os estados podem prever foro por prerrogativa de função aos vereadores, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Lembra dessa aqui? Espera aí, vamos lá mais uma vez. Os estados podem prever foro por prerrogativa de função aos vereadores, ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri. É a súmula. Eles têm foro, né? O vereador, Sim, né? sim. Isso é fato, mas ressalvada a competência constitucional do Tribunal do Júri, Sim. entendi essa ressalvado, que é ressalva, Vamos lá. né? Vamos lá. Hoje nós temos as prerrogativas, foros de prerrogativa. O que é foro por prerrogativa? Assim, o presidente da República ele só pode ser julgado pelo STF. Os ministros de Estado só podem ser julgados pelo STF. Deixa eu só anotar um negócio. Fui lembrado do STF, teve uma pessoa que me perguntou sobre o norte do STF e me esqueci. Deixa eu pegar aqui meu papel de anotação. Acabo me esquecendo aqui. Eu queria enviar hoje para ela. Por exemplo, os ministros do STJ só são julgados pelos ministros do STF. Os ministros dos tribunais só são julgados pelos ministros do STJ. E aí vai, tem várias prerrogativas de função. As prerrogativas de função estão na Constituição Federal. Você pode criar eventualmente uma estadual? Pode. Pode criar uma prerrogativa. Vereador só vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Pode. Só que em nenhum desses casos você vai colocar a competência constitucional do Tribunal do Júri e prevalar sobre foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente na competência estadual. Ou seja, eu posso dizer que o vereador só vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas no caso especificamente do Tribunal do Júri, ou seja, ele matou alguém com dolo, né? Ou seja, do crime doloso contra a vida. Nesse caso específico, ele vai ter que ir para o Tribunal de Júri. Ele não vai ser julgado pelos desembargadores. Então, ele não vai ter essa prerrogativa de função. Por quê? Porque o Tribunal do Júri vai prevalecer sobre a prerrogativa dele. Então, qualquer outro crime que não seja Tribunal do Júri segue a prerrogativa de função, mas foi um crime doloso contra a vida, ele vai ter que ser julgado no Todos os Tribunal do crimes Júri. Dolosos contra a vida. Dolosos, ele contra a vida, não só dolosos, tem que ser contra a vida. Por exemplo, se estiver traficando ali, não, já que não é contra a vida, ele vai para a prerrogativa, para o foro privilegiado, né? Vai para o foro privilegiado. Tráfico vai para o foro privilegiado. Tem que ser um crime doloso contra a vida. Okay. E daí um peguinha do nível aprofundado. No Brasil, é o mesmo caso lá da certidão de nascimento, da certidão de nascimento, da certidão de óbito. No caso, como a Constituição falou que o Tribunal do Júri é do crime doloso contra a vida, eu posso colocar no Tribunal do Júri outros crimes, além de dolosos contra a vida? A resposta. Sim. Por quê? Porque qual é o entendimento da nossa doutrina de jurisprudência? O que a Constituição colocou foi que nem ela fez lá na certidão de óbito, a certidão de nascimento. O mínimo para no caso, se a pessoa for pobre, ela tem que ser de graça a certidão de óbito e certidão de nascimento. Agora, se a lei veio e disse que qualquer um vai ter, a lei foi mais do que a Constituição queria dizer. E não tem nenhum problema nisso. A mesma coisa, o que a Constituição falou é, no mínimo,
vai ser o crime doloso contra a vida, tem que ser tribunal do júri. Se a Constituição quiser, se uma lei depois vier e quiser colocar outros crimes, não tem nada contra a Constituição. A Constituição não falou que vai ser exclusivamente, unicamente os dolosos contra a vida. Falou que, especificamente, se for regulamentado o tribunal do júri, doloso contra a vida já tem que estar lá, pela Constituição. Mas eu posso botar tráfico? Posso. Mas hoje não. Hoje só os dolosos contra a vida. Tá. Eles já tentaram, né, colocar outros crimes e não, isso aí não pode. Se for aprovada uma lei dizendo agora os crimes dolosos contra Para a não vida. blindar o cara, tipo assim, vai ser só aquilo e pronto. Ele pode fazer tudo que ele Estou falando quiser. do Tribunal do Júri. Estou falando do Tribunal do Júri. Estou explicando outra coisa. Então, Estou para ir falando da pro... questão. Estou falando dessa questão, não. Estou falando do Tribunal do Júri como um todo. Tá. Estou falando Entendi. que se hoje mudar a lei e dizer que o Tribunal do Júri também vai julgar crimes de tráfico, vai poder. Não vai poder alguém chegar e dizer lá no Supremo, olha, a Constituição diz que o Tribunal do Júri é só crimes contra a vida. Não. O que a Constituição diz é Tá. que, Agora eu tô entendendo. no mínimo, é os crimes contra a vida. Se Tá. depois Então, for qualquer acrescentado pessoa, né? outros crimes, entendeu? For acrescentado outros crimes, vai para o Tribunal do Júri. Entendi. Não, agora que eu entendi. Nos Estados Unidos, o Tribunal do Júri serve até para outros tipos de situações, até para questões civis de adoção, entendeu? Não entendi agora. Eu não estava... Estava meio que em outro lugar, mas eu entendi. Nos Estados Unidos, o Tribunal do Júri é até para ações civis, de paternidade, com qual pai vai ficar, não vai ficar, o filho. Né? Aqui no Brasil, a gente Bem ampliado, resolveu né? usar estritamente o Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida. Mas se depois resolver ampliar a competência do Tribunal do Júri, a gente pode, a Constituição não proíbe, é isso que eu estou mostrando para você. Mas específico, Entendi. no futuro, pode colocar outros crimes? Ah, o latrocínio, pode? Pode. Se mudar a lei, hoje o latrocínio não é tribunal de júri. Não, peraí, não matou a pessoa, não. Porque o latrocínio está colocado no capítulo dos crimes contra o patrimônio, não é um crime doloso contra a vida. Mas se o legislador quiser mudar, ele pode ir também no tribunal de júri. Hoje não é. Entendeu? Entendi. Eu estava voando, professor, porque o senhor estava falando sobre a competência dele, né? Tanto para, né, para civis comum, no caso desse caso aí, que é em especial, o cara tem uma prerrogativa, né? Mas mesmo tendo a prerrogativa, cometer o crime doloso contra a vida, vai para o tribunal também, assim como um cidadão comum, civil, Sim. né? Mas Entendi, é aí que eu estava... mas é específico, de novo, é específico competência, aqui, ó, competência, vou botar aqui destacado, exclusivamente estadual. Por exemplo, hoje, o presidente, por crimes comuns, ele é processado e julgado no STF. Então, se hoje o presidente matar alguém, fazer um crime doloso contra a vida, é um crime comum. O que é o crime comum? É um crime que não é um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é uma coisa. Crime comum é o quê? Dar uma facada em alguém, dar um tiro, pornografia, qualquer outro crime. Se o E presidente um fizer isso, governador, desculpa, e um também. governador seria Supremo também, né? Aí, nesse caso, teria que ver se está na Constituição Federal. Se não tiver, então volta ao Tribunal do Júri. Entendeu? Entendi. Entendeu? Volta para o Tribunal do Júri. Eu não sei se governador. Eu acho que os governadores já estão na Constituição Federal, que eles são julgados, processados e julgados no STJ. Então, nesse caso, a prerrogativa do júri não se sobrepõe. Entendeu? Por quê? Porque Entendi. está na Constituição Federal. Só não vai ser julgado pela prerrogativa de função quando não existe, de novo, quando não existe a competência no federal, na Constituição Federal, e o cara botou na estadual. Aí, nesse caso, a Constituição Estadual não prevalece. É isso aqui que está escrito na segunda parêntese. Vamos lá. As ferramentas. Vamos avançar, ainda estamos na metade. É 25 hoje. Vamos lá. Questão 11.
SESP, Ministério Público do Piauí, 2018. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa no Congresso Nacional, nos termos da CS, serão equivalentes às emendas constitucionais? Ficou meio incompleto aqui. Os termos da CF, mas quais termos? 2/5? Não, mas na CF não especifica isso não, professor? Uhum. Que é 2/5 e 3/5 e 2 vezes, porque aqui só está falando, ó, nas duas casas, não está falando 2 vezes também, né? Aí eu acho que ele preencheu essa lacuna nos termos da CF, né? Uhum. Então tá certo. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa, Congresso Nacional, nos termos da CF. Então, eu estou entendendo que ele está dizendo esses termos 2 vezes em cada casa por 3/5. Ok, será que vai Isso. Correto. Mas meio complicado, assim. Meio com medo. Ficou meio vazio mesmo, eu também achei. O meu amigo que chegou agora, já ele vai te mandar ele vai pedir para entrar aí, tá? Ok. Vamos lá, questão 12. SESP, Polícia Federal, 2018. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outra, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação dos danos sejam estendidas aos sucessores? Não. Até o limite, não, ele pode ser repassado até o limite da herança, não pode exceder o limite da herança. Certo. Está errado. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 88, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso aqui é o texto constitucional que a gente está lendo aqui. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor transferido. Valor do patrimônio transferido. Questão errada. Deixa eu ver se eu marquei essa aqui. Então, a questão errada. Questão 13. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Correto. Sim. Súmula vinculante 11. As súmulas vinculantes. Súmula vinculante. Vamos lá. Em caso de perigo à integridade física do preso, o uso de algemas é admitido, devendo a medida ser justificada por escrito. Segundo a súmula vinculante número 11, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, tem que estar por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade ou de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, sem prejuízo do cara ainda receber uma indenização pela situação. Isso aqui. Questão 11. Deixa eu ver aqui se eu resolvi isso aí. Não pediu nada. Estou olhando aqui do lado. SESP, questão 14, Polícia Civil de Sergipe, 2018. Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Isso até 24 horas você quebrou aqui, né? Eu acho que é a família, só que é imediatamente, mas o juiz parece que tem esse, será? Não, é todo mundo imediatamente. Vamos ver aqui. É imediatamente, 5º, né? Inciso 62 da Carta Magna prevê que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, a pessoa por ele indicada. Ou seja, o imediatamente. Ele está errado aí. Está faltando imediatamente. Questão 15. SESP, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 2018. Jorge, cidadão brasileiro com 18 anos de idade, deseja tomar medida jurídica sob o fundamento de que determinada prerrogativa inerente à sua cidadania, já deu a dica aqui, ó, não pode ser usufruída em razão de omissão legislativa na edição de norma, da Comissão Legislativa da Norma do Dispositivo Constitucional. Nessa situação hipotética, para prestar tutela jurisdicional, de acordo com o rol de direitos e garantias fundamentais, Jorge deveria valer-se, ou seja,
Jorge brasileiro tem desejo de tomar medida sobre fundamento determinada prerrogativa inerente à sua cidadania. Não pode ser usufruído em razão de omissão legislativa. E deu a dica aqui também. Mandado de injunção, né? Então, habeas datas informa. Mandado de segurança, direito líquido certo. Ação direta de constitucionalidade tem que ter só os legitimados que podem. Né? Tem que ser em abstrato. Aqui ele já quer um direito. Ação popular é contra situações em que você vai ter prejuízo para o patrimônio público. A habeas data é para você ter acesso a informações suas ou retificar dados. Então, só acabou o mandado de injunção. Mandado de injunção. Acho que o Samuel, né? Samuel entrou aí. Samuel, Ele vai entrar com duas coisas também, só que o dele está um pouquinho lento, tá, professor? Pode ir. Tá. Mandado de junção, vamos lá. Letra B. O Tá remédio ouvindo, constitucional. Samuel? Desculpa, professor, só para ver se ele está. Já está ouvindo, Samuel? The Bluetooth device Não, pode continuar, professor. radio mode up. Aux input mode up. Tem que estar no celular tem que dar OK. O remédio. Acho que foi. Acho que ele está ouvindo já. Vamos lá. O remédio constitucional adequado para Jorge é mandado de junção, nos termos do artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Conceder-se-á, mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tinha dado aqui a sua. Eu matei a cidadania. Foi. Se for cidadania, eu já pensei nela. Vamos lá. Questão 16, CESP, Controladoria Geral do Município de João Pessoa, Paraíba, 2018. A obrigação financeira da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos seus sucessores, sendo limitado ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito. Correto. Mesma coisa de cima, né? Agora. Só escrito de outra forma. Outra Esse Samuel estabilizou. Está ouvindo a gente aí, Samuel, agora? Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Ok. Vamos lá. Então, só um minutinho, professor. Pode. Se ficar melhor para você enxergar, você está pelo computador também, Samuel? Estou pelo computador, só pelo Beleza. computador agora. Não, tranquilo. É só para ficar melhor para você ver mesmo. Beleza. Pode prosseguir, professor. Desculpa. A gente está resolvendo as questões do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá. De fato, os sucessores poderão responder pelo dano causado ao falecido até o limite do patrimônio por eles transferido. Segundo o artigo 5º, inciso 45 da Constituição, deixa eu marcar aqui para a gente. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens nos termos da lei se estendida ao sucessor e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Vamos lá, questão 17. CESP, Controladoria Geral do Município de João Pessoa, Paraíba, 2018. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a expectativa de direito? Não, né? Tem essa expectativa de direito. São 3 casos aí. Não pode ter o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não é a expectativa de direito. O direito adquirido é aquele que você já adquiriu pelas várias situações. Aí o grande exemplo é o tempo de aposentadoria. Já concluiu os 30 anos, era 30 anos, você já adquiriu aquele direito. Então, já era. Mesmo que depois mude, você não pode mais modificar aquele direito adquirido. Se na época que você completou os 30 anos, você tinha direito de se aposentar e continuou trabalhando, ainda que mude, você já não perde mais esse direito. O ato jurídico perfeito são os contratos. Você fez um ato jurídico perfeito, já formalizou tudo. Né? Você já, por exemplo, um ato administrativo, o melhor exemplo aqui seria um ato administrativo, já percorreu todo o procedimento do ato administrativo, né? Inclusive com a publicidade, né? Com a eficácia dele e tudo. Então, ele é um ato jurídico perfeito.
né? Já está fechado, não tem como você fazer uma lei que prejudique, né? Não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Agora, os próximos atos, a lei pode modificar. E a coisa julgada, né? São as sentenças judiciais que não cabe mais recurso. Então, tem como a lei dizer que a partir de agora, né, o que foi julgado não tem mais validade. Tem situações, aí tem que ir lá para o direito penal, situações em que, mesma coisa julgada, se essa lei for para beneficiar o réu, ela retroage. Mas, nesse caso, o que a Constituição quer e a questão quer é prejudicar, entendeu? A lei não pode prejudicar. A lei pode melhorar? Pode. Veio uma lei nova em que aquele crime que já transitou julgado, a pena é menor. E era 20 anos, passou a 10. Você já cumpriu 10, mesmo com a sentença de 20 que você recebeu, a lei vai retroagir para beneficiar. Como não é para prejudicar, a própria Constituição não proíbe. O que a Constituição está proibindo aqui é que a lei não pode prejudicar a coisa julgada. Por quê? Porque aquilo é favorável a você. Se ela vier e dizer, não, na verdade a sentença está errada, tinha que ser bem pior, porque a lei agora de 10 é 20. Não cabe, já foi julgado, você só recebeu 10 anos de cadeia. Se a lei mudou para 20, não vai retroagir para te prejudicar, até porque a Constituição proíbe. A coisa julgada e o trânsito julgado é a mesma coisa, professor? Sim. Tá. Botou de uma outra forma escrita. Tá. Carta Magna, vamos lá. Vamos ler o comentário dele. Carta Magna prevê, no artigo 36, aliás, no inciso 36 do artigo 5º, que, deixa eu marcar aqui agora, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Essa proteção, sem querer, essa proteção não alcança a expectativa de direito, caracterizada quanto à lei nova alcança o indivíduo que está na iminência de atender os requisitos para aquisição de direito. O que é a expectativa de direito? Expectativa de direito, por exemplo, eu tinha uma previsão de me aposentar com 35 anos de contribuição. Veio a lei e mudou, agora tem que ser 40. E eu estava, na realidade, com 25 anos de contribuição. Faltava só 5 anos. A lei veio e colocou que agora as contribuições têm que ter até 40 anos de contribuição. Ou seja, eu tinha uma expectativa. Eu não tinha concluído os 35 anos de contribuição. Faltavam 10 anos. Foi acrescentado mais 10. A lei não proíbe isso. A Constituição não proíbe. Porque tinha uma expectativa de direito de contribuir até 35 anos, com 35 anos de contribuição, minha aposentadoria. Me aposentava, como é que eu vou falar assim, não? Iria me aposentaria, né? Iria me aposentar. Então, isso é uma expectativa de direito. Então, a Constituição não proíbe isso. Questão 18. Vamos lá. Vamos analisar cada... Deixa eu botar aqui em vermelho. Aqui. Vamos lá. CESP, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, 2018. A respeito dos mecanismos de proteção aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 1988, dos remédios constitucionais, assinale a opção correta. A ação popular é um remédio constitucional para assegurar o reconhecimento de informações relativas ao impetrante? Não, né? Ação popular é assegurar o conhecimento de informações ao impetrante. Isso aqui está com cara de habeas data, né? O habeas data é quando você entra com uma ação para ter o conhecimento de informações relativas a você. Constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Nesse caso, seria um habeas data. Vamos lá, próximo. O mandado de segurança coletivo caracteriza-se por ter 2 ou mais impetrantes que sejam pessoas físicas ou jurídicas no polo ativo? Não, né? Normalmente é no polo passivo. Não, desculpa, é no polo ativo, mas está confundindo aí. Eu acho que esse aqui não está na Constituição, esse aqui está na lei do mandado de segurança, mas acho que não pode confundir pessoas físicas com pessoas jurídicas. Vamos pular essa. Não estou vendo, as outras podem estar mais erradas, mas eu acho que o erro ou está aqui, né, ou 2 ou mais impetrantes. Polo ativo, se não é que não tem nada a ver com polo ativo. Polo ativo. Habeas data visa anular ato lesivo ao patrimônio? Não. Habeas data. Peraí, deixa eu pegar aqui.
tirar aqui. Habeas data. Visa um ato lesivo ao patrimônio. Ele mudou aqui. Deixa eu marcar aqui. Ó. Esse ato lesivo ao patrimônio aqui era daqui. Não, era a ação popular. Ação popular? Esse habeas datas era o daqui. Entidade de Estado participa, moralidade administrativa, patrimônio cultural, histórico e cultural. Mandado de injunção, vamos voltar aqui. Mandado de injunção é um instrumento constitucional a ser utilizado na hipótese da ausência de norma para inviabilizar, né, da ausência de norma inviabilizar, acho que é inviabilizadora. O exercício de direito ou liberdade constitucional referente à cidadania ou à soberania. Está errado aqui, a soberania. É viabilizar, né? Seria? Mandado de injunção é um instrumento constitucional a ser utilizado na hipótese de ausência de norma inviabilizar, na ausência de norma de inviabilizar, tá? Direito. Isso aqui está errado aqui, ó, a cidadania, a soberania. Na realidade, a gente acabou de responder uma questão dessa aqui. Prerrogativas inerentes à nacionalidade. Aqui, ó. Mandado de injunção, nacionalidade. Não, a soberania está certa. Pensei que era só nacionalidade. Eu acho que é viabilizar. Eu acho que o que talvez esteja errado, porque, ó, vamos lá. Mandado de injunção é um instrumento constitucional a ser utilizado na hipótese de ausência de norma. Está meio estranho. Inviabilizar o exercício Inviabilizar do o direito. exercício. Esse aqui está correto. Hã? Esse aqui está correto. Vamos lá. Vamos ver a letra E. A finalidade do habeas corpus é proteger direito líquido e certo? Não. Direito líquido e certo é mandado de segurança. Líquido e certo. Cadê o mandado de segurança? Eu estou aqui, não. O mandado de segurança está aqui. Ó. É delitar o coletivo. Quando o responsável pela legalidade ou abuso de poder for autoridade pública, agente, pessoa jurídica nesse atribuição de poder público. Então, é a letra D, cara. Isso aqui não está errado, não. Achei estranho se inviabilizar o exercício do direito. Aqui está correto, aqui, ó. Nacionalidade, soberania, cidadania. Vamos ler os comentários. Letra A está errada, né, porque a ação popular tem o objetivo de anular o ato lesivo ao patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Cumpre lembrar ainda que apenas o cidadão legitimado ativo para tentar a ação popular, ou seja, a pessoa física, em pleno gozo dos direitos civis e políticos. Letra B errada. Mandado de segurança coletiva é remédio condicional que busca proteger direitos coletivos e individuais homogêneos contra ato, omissão ou abuso de poder por parte de autoridades. As pessoas físicas não podem impetrar esse remédio constitucional. De acordo com o artigo 5º, inciso 70, o mandado de segurança coletiva pode ser implantado por pessoas jurídicas. Deixa eu marcar aqui para a gente. Então, mandado de segurança só pode ser implantado por pessoas jurídicas. Aqui, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos e interesses de seus membros e associados. Então, o erro está aqui, ó, nas pessoas físicas ou jurídicas. Vamos voltar aqui. Letra C, errada. A habeas data possui duas finalidades. Assegurar. Tinha botado o que aqui? Habeas data, confundiu com ação popular. Letra C. A habeas data possui duas finalidades. Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E letra B. Retificação de dados quando não se preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Remédio condicional cabível para esse fim exposto na alternativa e ação popular. Letra B. Letra D. Mandado de injunção, instrumento utilizado, ser utilizado, isso aqui é a correta. Letra D é a correta, de fato. Mandado de injunção tem como objetivo combater a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, ou seja, um remédio constitucional destinado a combater as omissões constitucionais. Vou marcar aqui e deixar gravado aqui. Letra E, para finalizar aqui. O
habeas corpus visa proteger a liberdade de locomoção, remédio constitucional cabível para ser exposto na alternativa ao mandado de segurança. Questão 19. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita à responsabilização. Aí tem que ter cuidado, porque CESP, não sei se ele tirou de contexto, mas os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, eles têm que ser aprovados com o mesmo rito de emenda constitucional, que aí é 2 vezes em cada casa por 3/5. Os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, eles são também de direitos humanos, mas aí tem status de norma supralegal. Então, não necessariamente da forma que está aqui. Mas o que ele está falando aqui? Não é isso que ele está perguntando. De que maneira a autoridade poderosa estará sujeita à responsabilização? Sim. Vamos ler os comentários. Vamos lá. Somente tem status de emenda constitucional os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros. Questão correta, mas não sei se ele perguntou. Errada. Os tratados internacionais de direitos humanos possuem status de emendas constitucionais? Perfeita genérica. De maneira que a autoridade pública que eles desobedecer estará sujeita à responsabilização? Entendi direito, mas vamos botar Eu certo. entendi assim, professor, ó, os tratados... Eu entendi assim, ó, os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem estado de emendas constitucionais, né? Agora, assim, se, no caso, eles fossem aprovados da maneira que a gente sabe aí, que tem que ter o rito 2 vezes nas 2 casas por 3/5, aí sim a desobediência dele poderia estar sujeita à responsabilização. Só como ele não especificou, aí tá errado por isso, essa segunda parte, porque na primeira parte não especificou que teria aquela sim é responsabilizada. Essa daí não, porque essa daí fica abaixo da lei. Fica como supralegal, né? É acima da lei. Supralegal. Mas você desrespeitar uma norma supralegal, você não vai ser responsabilizado? Não faz sentido essa questão. Eu pensei que, como fosse supra, estaria mais abaixo, né? Então, Olha, responsabilização haveria, mas... olha a loucura que está essa questão. Aqui essa questão está muito mal feita. Os tratados, olha como está escrito, os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais, está dando uma afirmativa. Poderia estar sendo uma pegadinha, que nem todos são, ok. De maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita à responsabilização. Para mim, está sujeito à responsabilização, tanto faz se for eles aprovados por emenda constitucional ou como norma supralegal. Mas entendi, na verdade, a pega dessa questão está que nem todos os tratados aprovados, né, sobre direitos humanos possuem status de emenda constitucional. Essa a parte só que ele está querendo analisar, está querendo que ele analise só essa primeira parte aqui. Então. Os tratados sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais? Não, né? Nem todos. Então, seria isso, mas ele confundiu tudo. Vamos para a questão 20. SESP, Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, 2018. Iniciada a audiência de instrução, o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado. Nesse caso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o juiz agiu licitamente se comprovado que, ou seja, ele quer saber sobre a súmula vinculante número 11. Qual é o caso que você pode algemar uma pessoa hoje no Brasil? Então, qual é o caso? O crime é punível com pena de reclusão? Não tem essa previsão. Não. O réu tem transtorno psicológico? Não. Vamos deixar em branco aí, porque assim, pode causar... se ele tem transtorno psicológico, ele pode trazer perigo para as pessoas. Então, você pode algemar ele. A segurança do próprio réu estava em risco? Sim. Então, aí sim. O crime tenha sido cometido com violência, não tem essa previsão também. A vítima estava em sala de audiência, também não tem essa previsão. Nessa aqui, eu acho que caberia o recurso, porque o fato de ele ter transtorno psicológico também seria um caso, né, de eventualmente ele colocar em perigo a risco de vida dele e das outras pessoas, e cabe também usar algema, mas provavelmente é a letra C. Né? Vamos
Vamos lá. Sim. Gabarito. Para que seja lícita a ordem judicial de manter o réu algemado durante a audiência de instrução, é necessário que se comprove que a segurança do réu ou de outras pessoas se encontra em risco. Essa é a interpretação que se pode fazer a partir da leitura da súmula vinculante 11, segundo a qual, vou marcar aqui para a gente, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou terceiro, justificada excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, a letra C. Mas a letra B ali, pegou, Verdade. se pegar ser o mais chato, vai receber recurso. Vamos lá. Questão 21. SESP, Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, depois de aprovados internamente em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, por 3/5 dos votos de respectivos membros, são considerados equivalentes a emendas constitucionais, né? É o que a gente estava debatendo lá em cima, né? Há 2 questões atrás. Essa aqui Emendas foi fácil. constitucionais. É. De grátis, como diz um amigo meu, de grátis. Esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, segundo o qual os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 2235, né, professor? Sempre lembrar isso aí, 2235, né? Que ele vai estar ou dessa maneira por extenso, né? Vai estar em cada casa do Congresso Nacional, ou nas 2 casas, 2 turnos, 3/5. Sim. Acho que o ventilador está muito em cima aqui de mim, está ressecando. Vamos lá. Questão 22. SESP, Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, 2018. A autoridade pública do Tribunal de Justiça de determinado Estado vetou, durante um mês, a retirada dos autos dos processos em trâmite naquele tribunal por advogados atuantes nas causas, alegando que tal medida seria necessária para melhorar a organização dos servidores do órgão que estavam realocando os autos dos processos nas salas do tribunal. Considerando que a medida tomada por essa autoridade foi ilegal, a Ordem dos Advogados do Brasil local ajuizou a ação constitucional a fim de proteger direito líquido e... Opa, e deu a deixa aqui, ó. Entrou com uma ação constitucional para proteger direito líquido e certo dos advogados. Qual é a ação? Você nem lê a resposta, mas você vai buscar o seu direito líquido e certo. Mandado de injunção. Não. Não? Não. Mandado de injunção é quando falta uma norma. Falta uma norma. Falta uma Peraí, norma. habeas datas é para informações. Seria, então, mandado de segurança? Mandado de segurança. Então, vamos lá. Nessa situação hipotética, qual foi a situação? Mandado de segurança. Ele botou 2 mandados de segurança. Porque foi pela ordem dos advogados, sim, né? O remédio constitucional impetrado pela OAB buscou proteger o direito líquido e certo dos advogados de retirar os autos dos processos em trâmite no tribunal. Trata-se, portanto, de mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por pessoa física, não, né? O coletivo. Uhum. Né? Só pessoa jurídica, no caso a ordem, tá? SESP, questão 23, SESP, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 2018. Rafael, brasileiro, regular em seus direitos políticos, cursa mestrado determinado na Universidade Federal Mineira. Juan, amigo de Rafael, é chileno e cursa mestrado de sanduíche nessa mesma instituição de ensino de Minas Gerais. Ambos fazem parte da Associação Amigos da Universidade Pública, que é formada por estudantes universitários, que tem como finalidade a averiguação de irregularidade no uso de recursos públicos da universidade. Em uma dessas ações de controle, Rafael e Juan constataram que o secretário de pós-graduação da referida universidade havia desviado R$2 milhões destinados ao apoio de eventos internacionais de pesquisa para reformar o seu apartamento funcional. Isso aí ocorreu de verdade, sabia? Por ser ato lesivo,
Eu estou falando sério, ocorreu um caso parecido, mas não foi Eu em Minas acredito. Gerais, não, foi em outro estado. Por ser ato lesivo ao patrimônio público, a transação irregular foi feita pelo secretário de pós-graduação. Vamos lá. Por ser ato lesivo ao patrimônio público, a transação irregular feita pelo secretário de pós-graduação poderá ser regulada por meio da ação. Pô, você tem várias ações constitucionais, ou remédios constitucionais, ou ações mandamentais. Ações constitucionais. Mandado de segurança é para você ter o direito líquido certo. Habeas corpus é para você sua liberdade de ir e vir. Habeas data é para você ter acesso à informação, retificar dados. Mandado de junção é porque está faltando uma norma para você exercer seu direito. Popular. E está faltando ação popular, que é um ato lesivo ao patrimônio público. É um cidadão que é um ato lesivo ao patrimônio público. Só que tem que ser um cidadão. Cidadão é o quê? É o cara que tem direito a votar. O chileno tem direito a votar no Brasil? Não. Tem que ser um cidadão brasileiro. Tem título de eleitor brasileiro. Então, nesse caso, seria Rafael, o cara que vai poder entrar com a ação. Vamos ver o que ele bota aqui. Nessa situação, a legitimidade para a aprovação popular será de Rafael ou Juan. E Professor, Rafael apenas fala. eu estava pensando aqui, mas se Rafael, como é o nome dele? Juan, está na universidade, isso se subentende que ele já é cidadão porque ele tem que mostrar o título de eleitor. Não? Não. A não ser que ele seja Ele é intercâmbio. chileno, ele está fazendo um sanduíche, ele está fazendo só intercâmbio. Ele falou aqui, está fazendo sanduíche. Ah, Ele tá, só vem entendi. estudar. Mas o sanduíche é isso? sanduíche Tá. só vem estudar e vai embora depois. Seu certificado não vai ser dessa universidade. Você faz o sanduíche, você vai só o meio do seu curso você faz fora e depois volta a finalizar. O que é mestrado e doutorado de sanduíche? Eu inicio meu curso aqui, faço o início dele, faço o meio dele fora e volto para finalizar no Brasil. Faço doutorado de sanduíche, né? O meio do sanduíche você faz fora. Então, letra C, só Rafael que vai poder entrar. Por que a associação não pode? Porque só pode entrar com ação popular só o cidadão. Entendeu? É cidadão, a Constituição fala cidadão. Associação não é cidadão. Marcaria a letra C. Alguma consideração? Não. Vamos lá. A legitimidade para a ação popular é do cidadão. Artigo 5º, inciso 73. Por isso, somente Rafael, brasileiro, com os seus direitos políticos, poderá propor ação. Marca aqui. Eu acho que essa daí eu perderia. Eu só ia viajar na Monesa, ia colocar É porque eu não entendi o termo sanduíche, né? Tudo bem. Questão 24, SESP, Polícia Civil do Maranhão, 2018. O habeas corpus é o instrumento jurídico correto para impugnar ato monocrático do ministro do Supremo Tribunal Federal, trancar a ação de impeachment, discutir a legalidade de medida protetiva de vítima de violência doméstica, discutir o direito de ir e vir desde que o habeas corpus seja patrocinado por advogado constituído, discutir o direito de visita de presidiários. Vamos lá. Impugnar o Vamos ato ver monocrático de ministro do Supremo, acho que não. Trancação de impeachment também não. Você lembra que nesse material aqui, quando chega uma parte lá do habeas corpus, vai dizer todos os casos em que não cabe habeas corpus. Entendeu? Todos os casos que não abre habeas corpus. Então, impugnar ato monocrático de ministro do Supremo Tribunal Federal não cabe. Por quê? Porque você vai pedir. Na verdade, assim, quando o ministro tem um ato monocrático, ou seja, ele decide sozinho, você tem um recurso. Né? Você pode ter um agravo regimental, né? Pode ter um agravo de instrumento, né? Que é monocrático ainda, não é definitivo. Então, não é o habeas corpus. Lembrando que o habeas corpus, né, várias ações, você primeiro tem que ver o que pode. Pode esse? Não tem sentido. As ações mandamentais, a maioria, elas sempre são assim. Primeiro eu vejo qual que cabe. Para depois, se cabe essa, eu não posso a outra. Por quê? Porque como elas são ações de celeridade, sumárias, se cabe um recurso, não faz sentido entrar com uma ação mandamental. Entendeu? Até porque, se você entrar com a ação mandamental, ela tem uma preferência dentro do Poder Judiciário em relação a qualquer outro processo. Então, aqui não cabe, aqui você vai fazer um recurso. Trancar a ação de impeachment. A ação de impeachment não leva a você ser preso.
Tem que lembrar, se você estiver respondendo um processo cuja pena final dele vai ser uma pena de prisão simples, ou seja, você não vai ficar em reclusão, não cabe habeas corpus. Cuja pena final vai ser uma multa, ainda que seja uma multa de 2 milhões, não cabe habeas corpus. Porque o habeas corpus é para Multa. penas de reclusão ou detenção. Né? Então não cabe. Discutir a legalidade, é só discutir a legalidade de medida protetiva de violência, de vítima de violência doméstica, sim. Não. Por exemplo, É isso? sim. Por exemplo, eu determinei, né, medida protetiva de violência doméstica. Você não pode passar a 100 metros da casa da sua ex-esposa, ex-namorada. Mas, doutor, Eu trabalho, só eu tem a rua pra passar. trabalho, eu tenho que passar por lá, só tem essa saída, eu moro em tal lugar. Aí é um direito de ir e vir. Então, você vai estar discutindo seu direito de ir e vir ao habeas corpus. Então, em princípio, seria essa aqui. Eu fiquei encucado aqui, ó, essa D aqui, porque assim, o começo está certo, professor, mas o final aqui, patrocinado por advogado, não, pode ser Não, por não qualquer precisa. pessoa. Ele está Ministério botando, Público, qualquer isso aqui ele pessoa. está botando uma restrição. Essa restrição não cabe. Desde Não que, existe. não, desde Não. que não. Até o analfabeto pode entrar com habeas corpus. Até o próprio juiz pode petrar habeas corpus no nome de um cara que está aí tá julgando. Discutir o direito de visita dos presos, dos presidiários, não, né? Ele já está preso lá, entendeu? A visita é direito líquido e certo dele, então pode ser mandado de segurança, pode ser outra ação qualquer. Letra C mesmo, está ali o gabarito embaixo. Vamos lá. O habeas corpus é o remédio constitucional adequado para proteger o direito de locomoção. Segundo o STJ, as medidas de proteção à mulher previstas na Lei Maria da Penha restringem a liberdade de locomoção do indivíduo, podendo ser questionado por meio de habeas corpus. Isso porque essas medidas impõem que o indivíduo não se aproxime da residência da vítima ou não frequente o local de trabalho dela, por exemplo, o gabarito letra C. Questão 25. Vamos lá, questão 25. De acordo com o rol de direitos e deveres individuais e coletivos elencado no artigo 5º da Constituição Federal. Então, que a gente leia, deixa eu marcar aqui em vermelho. Em nenhuma circunstância, quando começa assim, tu já fica com medo. Assim, em nenhuma, então, pegadinha de prova, em nenhuma situação, é muito estranha assim, uma coisa, não tem nenhuma situação. Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte. Já está De errado. morte é assim. Caso de guerra declarada, tem. Então, tá vendo? Quando ele começa a questão assim, nenhuma é que já tem um peguinha lá na frente. A definição do estabelecimento prisional onde será cumprida a pena independe do delito. Da idade, do sexo da penado? Não, né? Sexo da penado, imagina. Você vai botar homem com mulher preso? Então, não faz sentido isso aqui. A definição do estabelecimento prisional onde será... Como? Eu perdi uma na DPM por causa disso, professor. Ó, por exemplo, nós só temos o presídio federal, né? Geralmente, pelo que o professor falou lá, é só homem, não tem liderança feminina. Mas no caso de acontecer ali, vamos dizer, a mulher do financeiro, que é uma liderança da facção X, ela pode ir para um presídio federal onde tem mais homens, mas claro que ela vai ficar num lugar separado, entendeu? Porque não há um presídio federal feminino no Brasil. Sim. Entendeu? Aí eu perdi por causa disso, porque assim, eu pensei que era um pega. Aqui está mais claro, entendeu o que eu estou falando? Mas lá que é DEPEN, que é federal, eu pensei pelo nível federal, entendeu? Não pelo estadual. Para o estadual eu sei que há essa separação. Aí eu perdi a questão por causa disso. Deveria ter pensado pelo estadual. Vamos lá. Será protegida a livre manifestação de pensamento, inclusive anônima? Não, pode ter manifestação Anonimato é anônima. vedado. Será ampla liberdade de associação, independentemente da autorização de poderes. Por enquanto, isso aqui está mais correto. Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações? Não, né? O princípio da isonomia não é esse. Na verdade, tem diferenciação entre homem e mulher na própria Constituição. Então, ficaria a letra D. Alguma consideração?
Não. Fora que ele Um dos botou exemplos, absolutamente iguais, né? e um dos exemplos é direito de maternidade, né? Ah, Tratar os iguais, os diferentes de acordo com, dentro de suas diferenças, né? Um negócio assim. mais ou menos, mas tá certo. O Quase lá. importante é o conceito. Na verdade, o princípio da isonomia material, não formal, formal é tratar todo mundo igual perante a lei, né, diante da lei. Mas, materialmente, esse conceito você transcreve da seguinte forma: é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais de acordo com a sua desigualdade. Né? Desigualdade. Então, na verdade, perante a lei, todo mundo é igual, mas na hora de aplicar a lei, que é chamada isonomia material, não é a formal isonomia material, aí você vai aplicar a lei de acordo com a desigualdade. Tanto é que você tem o princípio da individualização da pena. Se o cara é réu primado e o cara que tem 10 outros crimes, os dois cometeram os crimes juntos, não vão dar as penas iguais para para os dois, desculpa, para ambos. Porque esse aqui tem Um. 10 outras ocorrências anteriores. O antecedente criminal dele é gigantesco. Então, pelo princípio da isonomia material, na hora da aplicação, né, a aplicação da individualização da pena, você é réu primário. Primeira vez, acompanhou esse maluco aqui, te dá X. Agora você, maluco, já tem 10 outras situações, então sua pena vai ser maior. Você já é Então, ficha suja. suja. Professor, igual também aplica-se no TAF feminino e masculino, né? A gente vê claramente essa isonomia, né? Vamos lá, vamos ver os comentários aqui. Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte aqui, ó. Errada. De fato, as penas cruéis de caráter perpétuo, de morte, trabalhos forçados ou de maneira são vedadas pela Constituição. Todavia, excepcionalmente, admite-se a pena de morte no caso de guerra declarada. Desculpa, a letra B, a gente marcou aqui o sexo do apenado. Errada. A Carta Magna prevê no seu artigo 5º, inciso 48, que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Que a gente marcou aqui, inclusive anônima. Errada, é livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. A letra D que a gente botou como correta. A liberdade de associação para fins lícitos é garantida no artigo 5º, inciso, isso aqui é 17 da Constituição. A Carta Magna dispõe ainda que a criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização. Aqui, homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações. Errado. Homens e mulheres são iguais nos termos da Constituição. Letra D. Vamos avançar mais, aqui está mais simples, até 30. Vamos lá. A isenção de custas processuais na ação popular para a defesa do interesse coletivo ou difuso inclui o ônus de sucumbência, salvo comprovada má-fé. Correto. Certo. Só se você tiver má-fé que você vai ter que pagar na ação. O autor da ação popular fica isento de custas e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Artigo 5º, inciso 73. Cabe destacar que a ação popular protege seus interesses coletivos ou difusos. Ela serve, afinal, para tutelar o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Questão 27. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal, sob pena de ferir o princípio da publicidade? Não. Errado. A Carta Magna admite que a lei restringe a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social sem juízo. Imagine. A questão do menor, né? Que o senhor sempre fala. Menor ali, né? Coisa sexual também, né? Opa, tá errado, Você... Tipo, um crime Faz sentido sexual. você botar um processo público envolvendo, sei lá, esses abusos sexuais contra menores. Imagina. FESP EBSERVICE, que era o STM, EBSERVICE 2018. É dever dos servidores públicos atender ao público com presteza, disponibilizando todas as informações por ele requeridas. Aí, esse aqui é um peguinho, né? Deixa eu botar aqui. Com presteza, disponibilizando todas as informações. Opa, deixa eu tirar aqui. Disponibilizando todas as informações por ele requeridas, né, que já botou aqui. Estão erradas. Por quê? Nem todas as informações requeridas pelo público deverão ser disponibilizadas pela administração. O artigo 5º, inciso 33 da Carta Magna de 1978 dispõe que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas, e aí, ou seja, você vai prestar informação, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança pública do Estado. Está mexendo aí no mouse também? Está querendo pegar? Eu não. Não? Alguém está puxando aqui. Mas, questão 29, SESP, Procuradoria-Geral de Pernambuco, 2018. Considera as duas informações a seguir. Vamos lá. Em um processo judicial, o Estado deve assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa. Okay. Nas relações entre a imprensa e os particulares, a imprensa deve observar o direito à honra, sob pena de consequências como direito de resposta e indenização por dano material moral. As afirmações 1 e 2 contemplam situações que exemplificam. Você lembra que eu falei para você no inicial da aula? No direito fundamental, os direitos fundamentais, você tem dois tipos de eficácia. Primeiro, a proteção horizontal. Não, desculpa. Primeiro, a proteção vertical. Ok. Os direitos fundamentais surgiram para me proteger, eu, cidadão, que estou aqui embaixo, contra o Estado que está me oprimindo. O Estado era absolutista, então eu criei o direito fundamental, teoria geral dos direitos fundamentais, para tirar os Estados absolutistas de cima do cidadão. Então, quando você criou o direito constitucional, o objetivo era justamente você proteger os cidadãos. Por quê? Porque o Estado absolutista, o rei era quem? Era o poder judiciário, ele julgava. Ele era o poder legislativo, ele que fazia as leis, os decretos reais, e ele era o poder executivo, ele que pegava o dinheiro e fazia tudo. E aí você criou os direitos fundamentais e disse, olha, não cabe você fazer isso. Então, era eficácia o quê? Você estava aqui embaixo e o rei lá em cima. Então, era eficácia vertical. Evolução do direito constitucional, teoria dos direitos fundamentais, passou-se a entender, olha só, não cabe só mais me proteger contra o Estado, cabe me proteger contra as empresas estão abusando do direito dela, mas a empresa não é o Estado. Ou contra uma associação, eu contra o meu vizinho, situações que são o quê? Ao meu redor, então são horizontais. Então, para mim, no primeiro caso, é uma situação vertical, e no segundo caso, é uma situação horizontal. Não é isso? Em processo judicial, o Estado deve assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa. Então, é o Estado. Então, seria então, a vertical. O primeiro, vertical e horizontal. E a segunda é imprensa e os particulares. Horizontal. Seria horizontal. Que boa, viu, professor? A gente falou isso no começo, né? O senhor falou isso aí. E a gente trazer uma questão. Só ver se não tem nenhum peguinho aqui. Não. A letra D. Tem hoje a eficácia diagonal, que seria mais ou menos empresas com empresa. Entendeu? Então, não tem uma superioridade, não tem horizontal. Tem que pegar esse conceito de eficácia diagonal. Vamos ver, letra D. Deixa eu ver aqui. Primeira assertiva trata da eficácia vertical dos direitos fundamentais desenvolvida para proteger os particulares contra o arbítrio do Estado, limitando os poderes estatais na relação entre o Estado e o particular. A segunda assertiva se refere à eficácia horizontal, que trata da aplicação de direitos fundamentais entre os particulares. Vale ressaltar aqui, que há ainda eficácia diagonal, que trata da aplicação de direitos fundamentais entre particulares quando vislumbram desigualdades fáticas, ou seja, de relações jurídicas assimétricas. É o caso das relações de trabalho, as quais são marcadas pela desigualdade das forças, que é uma empresa com um empregado. Né? O TST, é diagonal no caso, professor? No caso, seria diagonal. Porque, apesar, você não está no mesmo nível de discussão com o seu patrão. Você meio que tá, ele não é o Estado, mas também você tem uma certa submissão ali, né? Você acaba se submetendo, acaba até deixando de exercer alguns direitos fundamentais, porque não quer perder o emprego, está difícil arranjar. Então, não é horizontal aí também, nessa relação. Entendi. Não é igual, né? Por isso ele tem esse conceito de diagonal também. Desigualdade fática, ou seja, diante das relações jurídicas assimétricas, no caso das relações de trabalho, as quais são marcadas pela desigualdade de forças. O STST, inclusive, tem utilizado a eficácia diagonal dos direitos fundamentais para combater atos discriminatórios de relações trabalhistas. Letra D. Então, mesmo. Então, vamos lá. Letra D. Marquei errado aqui. Vou até marcar assim.
Deixa eu marcar de trás para frente. Muito bom quando a gente fala de uma teoria assim, logo no começo, como a gente falou, né? E ela vem assim em questões, né? Quem não quer marcar aqui? Marca da esquerda para a direita, professor. Acho que Eu vai. tentei. Tentou? Agora foi, agora foi. Questão 30. O cidadão que entender que seu direito líquido e certo foi violado por ato de agente do Tribunal de Contas que atuava nessas suas funções, poderá se valer do remédio constitucional. Direito líquido e certo é o quê? Segurança. Mandato de segurança. Segurança. Sem erro. O agora, remédio outra vez. constitucional que busca proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável por legalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público, é um mandado de segurança. Tem que, professor, eu sei que já está meio destacado, mas dá um grifo também nesse, né? Líquido certo e autoridade pública. Ações jurídicas e ações de atribuição do poder público. Autoridade pública, né? É importante a gente lembrar disso, né? Aqui, quando ele fala autoridade Autoridade. pública ou agente de pessoa jurídica, só tem que estar atento também que Pode ser. esse conceito pode ser, por exemplo, uma empresa pública, pode ser um delegatário concessionário de serviço público. Então, não é necessariamente um. Quando ele fala autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público, pode ser, inclusive, por exemplo, sei lá, uma empresa de telefonia. Ela ali é um serviço público, né? Dependendo da situação, você pode entrar com mandado de segurança. Tem que ver o caso Transporte concreto. coletivo, né? Transporte coletivo. Vamos aqui, 31, questão 31. A ação constitucional que tem o cidadão, CESP, Secretaria de Estado de Inteligência e Servidor. A ação constitucional que tem o cidadão como legitimado ativo e que o objetivo é defender o interesse difuso para um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, denomina-se ação popular. Ação popular. Você vê que conforme vai fazendo, vai ficando mais fácil o negócio. Verdade. Vamos lá. A ação adequada para esse fim é a ação popular. Essa ação tem o objetivo de anular o ato lesivo ao patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Cumpre lembrar ainda que apenas o cidadão é legitimado ativo para impetrar a ação popular, ou seja, a pessoa física em pleno uso dos seus direitos civis e políticos. Gabarito letra E. Sexto, STM 2018. A despeito do princípio constitucional da vedação às provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação, desde que se convença de sua importância para a condenação do réu. Não, né? Não pode considerar prova ilícita, entendeu a questão? A despeito do princípio Não, essa constitucional daí da eu vedação. viajei, professor. Vamos lá. O que ele está falando aqui? A despeito do princípio constitucional da vedação das provas ilícitas, ou seja, existe um princípio constitucional que você não pode usar provas ilícitas no processo. O juiz pode considerar uma prova ilícita em qualquer situação? Isso aqui está errado, essa parte aqui. Não faz sentido aqui. Ó. O juiz poderá considerar. Deixa eu marcar aqui. Eu vou marcar aqui. Entendeu o que está errado? O juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação? Não, né? O juiz deverá considerar que a prova ilícita é ilícita se ela violar o direito material, independentemente de sua importância para a condenação do réu. Vale a pena destacar que as provas ilícitas deverão ser expurgadas do processo. Artigo 5º, inciso 41. Entendeu? Ele não pode considerar uma prova ilícita no processo, mesmo que ele se convença da sua importância para a condenação do réu. Inclusive, tem a mudança do pacote anticrime. Né? Várias situações hoje se tornaram prova ilícita. Hoje, você gravar uma outra pessoa e você não pode mais usar ela para prejudicar ela, né? Só pode usar em defesa sua. Então, já você usar isso para tentar entrar com uma denúncia, você está fazendo uma prova ilícita. Né? Pode usar para se defender, aí ela é ilícita. Agora é ilícito você usar para prejudicar a pessoa.
Artigo 30, questão 33, STM 2018. A garantia aos acusados em geral de contraditar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Correto, né? Contraditar é contradizer. Mas até 40 a gente para aqui. Ok. A questão 34. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. Correto. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 53, CF, dispõe que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse é o princípio do juiz natural, que visa garantir a apreciação dos casos por um juiz imparcial. Trata-se de garantia indispensável à administração da justiça, do Estado Democrático de Direito. Questão 35. CESP, STM 2018. Constitui regra da garantia do direito humano fundamental ao meio ambiente e a possibilidade de qualquer cidadão ser legitimado a propor ação popular visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio, ao meio ambiente, ao patrimônio público, várias situações. Correto. Ação popular é um instrumento de controle popular dos atos da administração pública. Por meio da ação popular é possível anular atos lesivos a, marca aqui, ó, ao meio ambiente, moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural. Às vezes o pessoal esquece histórico e cultural. Professor, só uma dúvida aqui rapidão. Tem como subir aí? Em qual desses que o senhor marcou agora aplica-se, por exemplo, eu lembro que foi uma ação, se eu não me engano, foi uma ação. Ah, não, foi um plebiscito. Foi uma ação popular que fizeram para o Ficha Limpa. Não, ele está confundindo. Ali é uma proposta de lei, né? Uma proposta de lei de iniciativa popular. Não tem nada a ver com ação. Ali é uma regra constitucional, se você pegar, né, eleitores distribuídos em 5 estados brasileiros, com 0,1%, com 3% do eleitorado nacional, você pode, juntando tudo isso, as assinaturas, você pode propor uma lei. No final das contas, aquela lei nem se tornou popular. Acabou que um deputado foi lá e colocou, entendeu? Senão teria que conferir assinatura por assinatura, entendeu? Só pressionou que alguém propôs. Se você pegar o projeto, acabou que alguém propôs lá. Porque senão você teria que conferir assinatura por assinatura, parece. Questão 36. CESP, Tribunal de Justiça do Paraná, 2017. É inconstitucional a prisão do depositário infiel, salvo aquele a quem a legislação impuser a responsabilidade de reter tributos. Errado, né? É aquele negócio do carro que o senhor estava explicando, né? Tá. Não tem Então nenhuma não há ressalva. exceção. Não há exceção. Aqui, ó. Súmula vinculante 25 prevê que é ilícita a prisão depositário infiel, qualquer que seja a moralidade do depósito, porque o Pacto de San José revogou toda a legislação infraconstitucional que admitia esse tipo de prisão. Estão errados. Hoje é uma norma supralegal. O Pacto de San José da Costa Rica, ele não botou aí Costa Rica, mas é na Costa Rica, é uma norma supralegal, né? Não é constitucional, mas é supralegal. Questão 37, CESP, Defensora Pública da União, 2017. Sobre o aspecto da legitimidade ativa, por meio do habeas data é possível obter informações relativas a qualquer pessoa? Está errado, né? Qualquer pessoa não, é pessoa do impetrante. Desde que as informações sejam classificadas como públicas, é errado. Habeas data é ação de caráter personalista. Somente podem ser interpretadas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode, desde que não seja para pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa física, né? Que é a liberdade de vir. O habeas corpus pode sim ser impetrado por qualquer pessoa jurídica, nacional ou estrangeira. A pessoa jurídica, portanto, não pode ser paciente, né, dessa ação, uma vez que não possui direito à moção a ser protegido. Eu estou me esquecendo até de botar um negócio aqui. Porque está errada. Isso aqui está errado.
pessoa jurídica pode, sim. Opa, ficou pequenininho. Vamos lá, questão 39, penúltima de hoje. Procurador do Município de Fortaleza 2017. Pessoa jurídica pode petrar mandado de injunção? Certo, né? Pessoa física e jurídica. Nesse caso, ela pode até em nome próprio, né? Para o direito dela. Questão 40, para finalizar hoje. CESP, Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, 2017. Determinada demanda judicial em que são partes de um estrangeiro residente no Brasil no Estado da Federação prolonga-se por 25 anos. Nesse caso, à luz da legislação e da doutrina constitucional, o direito razoável à duração do processo é norma programática e não gera efeitos individuais imediatos no caso concreto. Isso aqui é bem difícil, né? Ele está perguntando assim, se o direito à razoável duração do processo é uma norma limitada, contida ou de eficácia plena? Espera aí, professor. Está perguntando se o quê? Perdão? Não, eu não li ainda, só estou falando para você. Quando ele fala o seguinte, à luz da legislação e da doutrina constitucional, o direito à razoável duração do processo, está perguntando, é norma programática e não gera efeitos imediatos? Está errado, não é uma norma programática. Né? Não é uma norma programática. É aplicável em favor do estrangeiro na esfera judicial, mas não seria no âmbito administrativo? Não, né? O estrangeiro, né, assim como o brasileiro, ele tem direito aos direitos fundamentais, ainda que esteja de passagem ou esteja litigando aqui. Então, quando ele fala aos residentes no Brasil, não significa necessariamente só os brasileiros que residem aqui. Se eu estou litigando e o princípio, essa teoria fundamental se aplica ao processo, então sou estrangeiro, mas estou litigando, também vai se aplicar ao meu. Pode amparar ambas as partes e ter efeitos imediatos sobre situações de individual cogitada. Não ampara o Estado da Federação por se tratar de direito individual oponível contra o Estado? É errado. Né? Não ampara o estrangeiro por ausência de previsão constitucional? Está errado. Então, a letra C. Mas não no administrativo? Está errado. Vamos lá. A questão cobra o conhecimento do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, que representa a seguinte. A todos, aqui ainda botou assim, ó. A todos, então não faz distinção para ninguém. Filho. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Letra A, errado. Direito razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, é norma constitucional de eficácia plena. Portanto, gera, sim, efeitos individuais no caso concreto. Letra B. Trata-se de direito aplicável tanto na esfera judicial quanto na administrativa. Letra C. De fato, o direito à razoável duração do processo ampara tanto o Estado quanto o indivíduo. Letra D e E. O direito à razoável duração do processo ampara tanto o Estado quanto o estrangeiro. Letra C. Vou marcar aqui a letra C por hoje. Parar a gravação aí. E amanhã a gente continua. Então, a gente fez 40, está faltando 80 questões, são 120. Salvar aqui o arquivo para deixar 125. São 85. Salvar o arquivo aqui para deixar salvo as anotações que nós fizemos.